Você está ouvindo o CamporiCast, uma homenagem a todos os desbravadores. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo que, olha, acho que todo mundo já visitou de alguma forma. A adolescência, com todos os seus altos e baixos. Com certeza. Nosso material de hoje são trechos do livro infanto-juvenil Uma Vez Desbravador, Sempre Desbravador, do Maxim Krupski. A gente vai acompanhar a jornada do Léo, um garoto que está bem no epicentro daquele terremoto adolescente, sabe? Sei bem. Notas ruins, um tédio que parece infinito. E o pior, eu acho, a sensação de que os melhores amigos, o Daniel e o Marcos, estão virando estranhos. Nossa missão aqui é entender como a entrada dele no clube de desbravadores vira a bússola que ajuda ele a navegar nisso tudo. Vale um contexto rápido, né? Para quem talvez não conheça, os Desbravadores são uma organização para jovens. É ligada à Igreja Adventista, algo na linha dos escoteiros, assim. O foco é bem grande em atividade ao ar livre, cidadania e desenvolvimento pessoal e espiritual também. Boa, bem lembrado. E com esse pano de fundo, vamos direto ao ponto. A história do Léo, apesar de ser bem específica, ela ecoa uma busca universal, né? Exatamente. O que me parece central aqui não é o clube em si, mas o que ele representa. É uma história sobre a busca por um terceiro lugar. Terceiro lugar? Como assim? Não é a casa com as regras dos pais e não é a escola com a pressão acadêmica. É aquele espaço onde um jovem pode testar quem ele é, sabe? Falhar em segurança e construir uma identidade própria. A jornada do Léo é um estudo de caso sobre o que acontece quando esse terceiro lugar some e a necessidade de encontrar um novo. Isso que você falou sobre propósito é a chave. E o livro é genial em nos mostrar o oposto disso logo no começo. Ele não fala que o Léo precisa de um propósito. Ele mostra o vazio da falta dele. Sim, o primeiro capítulo se chama Tédio, não podia ser mais direto. Exato. O Léo tá no pátio da escola, o tempo cinzento, e ele tem essa sensação amarga de que o ano que ele esperava ser incrível tá sendo uma grande decepção. É um tédio existencial, né? Não é só não ter o que fazer. Não mesmo. É um sintoma de desconexão. Os pilares que sustentavam o mundo dele estão, assim, rachando. A escola virou um lugar de fracasso e as amizades que eram um porto seguro estão se desfazendo de um jeito que ele nem consegue processar direito. Totalmente. E a descrição dessas amizades se desfazendo é de uma honestidade... Brutal, né? Brutal. O Daniel, depois de um tempo no hospital, voltou mais sério, mais religioso. O Léo chega a pensar, o que fizeram com ele? E o Marcos? Ah, o Marcos. Era o parceiro de todas as horas e agora aparece um executivo mirim. O livro diz que ele começou a usar sapatos sociais e camisa e o Léo pensa, quase num sussurro para si mesmo, traidor. É muito bom. A conversa entre eles é vazia, monossilábica. E aquele desespero silencioso do Léo pensando, Marcos, cadê seu jeito todo animado? Nossa, isso é algo que muita gente já sentiu. Essa perda da sincronia na amizade é uma das dores mais agudas da adolescência. É quando os caminhos começam a divergir sem aviso. O que o Léo está vivendo é o luto por uma amizade que, na prática, já não existe mais do mesmo jeito. E é nesse vácuo de identidade e de conexão, que o convite para o Clube dos Desbravadores aparece. Não como uma solução mágica, né? De jeito nenhum. É mais como uma trilha alternativa que surge na floresta quando a trilha principal parece que sumiu. Ok, então o clube surge como essa potencial solução, mas a minha primeira pergunta é, ele abraça isso de cara? Porque adolescentes geralmente têm um radar, né, para qualquer coisa que os pais ou a igreja sugerem que eles façam. Ótima pergunta. E a resposta é não. A adesão não é imediata. Tem um ceticismo ali, muito natural. Quando o anúncio é feito na igreja, a reação é de resistência. O Marcos, em especial, ele verbaliza o sentimento de muitos jovens. Ele fala algo como, eles nos convidam, mas decidem tudo por nós. Podíamos simplesmente ficar de fora. É a desconfiança, né, em relação a qualquer estrutura que venha dos adultos. Eles acham que é só mais um lugar onde não vão ter autonomia. Exatamente.
Mas eles acabam indo, mesmo que um pouco arrastados, e o que eles encontram na primeira reunião de domingo parece quebrar essa expectativa. Exato. Em vez de um sermão, de uma palestra, eles são apresentados a um cardápio de possibilidades. Conhecem instrutores novos, Lucas, Renan, Tamara, Marina, e veem uma programação que mistura desafio físico, criatividade, reflexão. E tem um detalhe que parece pequeno, mas que eu achei fundamental. Qual? Pedem que os novos membros se apresentem falando dos hobbies. Um gosta de ciclismo, outra de desenho, natação, leitura. Para o Léo, que estava trancado naquele mundinho dele em colapso, isso é como abrir uma janela. Com certeza. Ele percebe que o universo é maior do que o trio que ele formava com o Daniel e o Marcos. É curioso você mencionar a diferença entre a sala de aula e o clube, porque o livro nos dá um exemplo perfeito desse contraste. Lembro da cena em que eles aprendem a acender uma fogueira com lenha úmida. O instrutor, o Renan, ele não age como um professor dando uma prova. Não, ele age como um guia resolvendo um problema real. Isso! E essa é a virada de chave. O Renando fala, decore os passos. Ele explica a lógica. A chuva molha o que está exposto, então procure em galhos secos debaixo de outras árvores. Faz todo sentido. A casca do pinheiro tem resina, que é um combustível natural. Protejam os fósforos da umidade. Ele está ensinando a pensar, sabe? A observar o ambiente e a resolver um problema tangível. Isso gera um sentimento de maestria que é psicologicamente muito poderoso. A mensagem implícita é: o mundo é cheio de desafios, mas você tem a capacidade de entendê-los e superá-los. Perfeito. E isso vai além das habilidades de sobrevivência, né? Sim. A lição de astronomia é um ótimo exemplo. Começa com uma pergunta bem adolescente, quase debochada. Quem precisa de estrelas? E o instrutor, o Alan, usa essa provocação como um trampolim. Ele não dá uma resposta técnica e seca. Ele os transporta. Fala da distância da Lua, da energia inimaginável do Sol, da vastidão do universo. Ele pega um fato científico e transforma numa experiência de admiração, né? Exato, de assombro. O objetivo não é só que eles saibam o nome das constelações, mas que sintam o próprio tamanho em relação ao cosmos. É uma forma de ensinar humildade e perspectiva, conectando ciência e espiritualidade de um jeito muito elegante. Na prática, ele está mostrando que o universo de problemas do Léo, por maior que pareça, faz parte de algo infinitamente maior. Exatamente. Parece que tudo está se ajeitando, certo? Novo grupo, novas habilidades, uma nova perspectiva. Mas tem uma bomba relógio que o Léo escondeu no bolso da calça. E o pavio está ficando perigosamente curto. A nota de matemática. Exato. Uma nota que ele decidiu omitir dos pais. E esse é o verdadeiro teste, porque é relativamente fácil ser um bom desbravador no domingo num ambiente controlado, aprendendo a fazer nós. O desafio real é levar os valores do clube, honestidade, coragem, responsabilidade, para a bagunça da vida real. A nota de matemática não é sobre matemática. Não mesmo. É sobre caráter. Quem nunca, né? Aquele momento em que uma mentirinha para evitar uma bronca vira uma bola de neve de ansiedade. É quase um rito de passagem. Totalmente. E claro, a verdade vem à tona. A mãe dele descobre pela professora. A cena é curta, mas cheia de tensão. E o clímax acontece no jantar, com o pai. Esse momento do confronto é crucial. E o que é brilhante na escrita é que o pai do Léo não foca na nota ruim. Nem na mentira em si. Não. Ele vai mais fundo. A pergunta dele é devastadora de tão precisa. Você precisa ter mais coragem. Se houver um problema, apenas admita. Do que você tinha medo? Uau! Ele não ataca o comportamento, ele questiona a motivação. Ele identifica o medo como a raiz do problema. E a consequência que vem depois não é só punitiva. Sim, ele recebe uma lista de restrições, perde o tempo no computador, o que é justo, mas junto com a punição vem a ajuda. A tia Ângela, que é boa com números, vai ajudá-lo a estudar. E aqui está o ponto crucial que a maioria das narrativas sobre disciplina erra. Os pais não oferecem ajuda para apagar o erro. Eles separam as coisas. A restrição é a consequência da desonestidade, a ajuda é a prova do apoio incondicional. A mensagem é: nós desaprovamos o que você fez, mas nunca vamos deixar de investir em você.
É uma abordagem restaurativa, não puramente punitiva. O objetivo não é fazer o Léo sofrer, é fazê-lo consertar o erro e aprender com ele. E a forma como esse arco se fecha é o que realmente solidifica a transformação dele. Depois de semanas de esforço, estudando com a tia, mostrando melhora e, mais importante, sendo honesto sobre o progresso, Vem a surpresa. os pais o surpreendem, dão a ele um violão, algo que ele desejava muito. A reação do Léo é de pura incredulidade. Ele pensa: como isso pôde acontecer? Eu esperava o pior. É uma inversão total da lógica da punição. Os pais não dão o presente para recompensar a boa nota. Eles dão o presente para recompensar a coragem de consertar o erro. A lição não minta. É muito mais poderosa, é. Quando você falhar, a honestidade e o esforço para consertar são um caminho não só para o perdão, mas para um respeito ainda maior. O violão não é um prêmio pelo sucesso. É um símbolo da confiança restaurada. E isso é muito mais valioso. Sem dúvida. E é com essa base sólida em casa, essa confiança reconstruída, que ele realmente começa a florescer no clube. É como se, ao resolver o problema interno, ele finalmente estivesse livre para brilhar externamente. A caminhada de inverno é a prova disso. Exato. A caminhada funciona como uma metáfora perfeita. É um desafio real, no frio, na mata, mas ele não está mais com medo. Ele tem o conhecimento prático, como se vestir em camadas, como se orientar. E o mais importante, ele tem a confiança interna que conquistou ao enfrentar o problema da nota. Vemos o resultado daquela aula sobre observação quando ele identifica pegadas de animais na neve e discute sobre hibernação. O aprendizado não é mais teórico. Está integrado. Isso. E essa nova autoconfiança transborda para a vida social dele de uma forma muito clara. No Festival de Corais, ele reencontra a Mariana, uma garota que ele conheceu num acampamento. O Léo do início do livro provavelmente teria ficado paralisado de vergonha. Sem dúvida. Mas o novo Léo, o Léo que sabe acender uma fogueira e que teve a coragem de confessar um erro aos pais, agora se permite pensar: se ela olhar, eu vou até lá. Com certeza vou até lá. É um momento pequeno, mas simboliza uma mudança sísmica na autoimagem dele. Ele aprendeu em uma área da vida a responsabilidade que ele é capaz. E essa sensação de capacidade, de autoeficácia, agora se generaliza para outras áreas, como a social. E tudo isso leva ao grande momento da cerimônia de investidura, onde ele recebe o lenço amarelo. É a consagração pública de uma jornada que foi, em grande parte, interna. Sim. O pastor fala sobre a jornada da vida e, pela primeira vez, a mensagem não soa como um discurso distante, sabe? Ela ressoa com a experiência vivida do Léo. O lenço amarelo não é um prêmio de participação, é um símbolo de um processo de amadurecimento que ele conquistou com esforço. E quando ele chega em casa e vê o violão, todos os fios da história se conectam. É o fechamento perfeito. A alegria dele é palpável. Ele pensa: que presente, meu violão. Agora posso dizer a Marina que vou me juntar ao Ministério de Louvor. O violão, que foi o símbolo da confiança restaurada com os pais, agora vira ferramenta para a próxima etapa de crescimento dele. Conexão social e talvez romântica. É isso. A jornada é completa. O livro nos mostra a passagem do isolamento para o pertencimento, da desonestidade para a integridade. E o título, uma vez desbravador, sempre desbravador. No fim, significa que as lições resiliência, responsabilidade, coragem se internalizaram. Não são mais regras de um clube, são parte de quem ele é. Ok, vamos amarrar as pontas então. A jornada do Léo em uma vez desbravador, sempre desbravador, é um microcosmo, né? De como uma comunidade com estrutura e propósito pode ser um catalisador para o desenvolvimento de um jovem. Sim, ela oferece não só atividades, mas um código de valores e uma rede de apoio que são fundamentais nessa fase da vida. E mais do que isso, a história sublinha uma verdade poderosa. Enfrentar os problemas de frente, por mais assustador que seja, é o único caminho para o crescimento genuíno. E que a confiança, uma vez quebrada, não só pode ser reconstruída com honestidade e esforço, como o relacionamento pode sair ainda mais forte e mais autêntico do outro lado. Então, o que fica pra gente além da história do Léo? Qual é a grande ideia aqui? Olha, se a gente der um passo para trás,
A narrativa, embora seja focada nos desbravadores, ela levanta uma questão muito mais ampla. E urgente. A história nos convida a pensar: quais são os terceiros lugares para os jovens de hoje? Onde eles encontram essas comunidades? Exato, que oferecem essa combinação de desafio prático, desenvolvimento de caráter e um sentimento genuíno de pertencimento. Em um mundo cada vez mais digital, mais individualizado e muitas vezes mais supervisionado, onde os adolescentes encontram espaço para acender fogueiras. Tanto as literais Quanto as metafóricas, aquelas que aquecem a alma, forjam a identidade e, no fim, iluminam um caminho para a vida adulta. Você acabou de ouvir o Camporicast, uma homenagem a todos os desbravadores.